Meus amigos patrocinadores, esse é o nosso encontro mensal. E hoje eu não vou trazer uma palavra nova para você. Eu vou usar uma das palavras que Deus me deu quando eu falei sobre Ben-Hadad, o Senhor da tempestade, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 20, e que foi uma grande bênção. Então eu pedi para reservar esse programa na íntegra, eu quero que você assista, e no final eu vou vir aqui para falar do Senhor da paz, do Senhor da guerra, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor da vitória. Então aprenda um pouquinho com essa história de Ben-Hadad e o rei Acabe e tudo mais que tem ali, mas depois eu volto para unir a minha fé com a sua e lhe abençoar em nome de Cristo. Então vamos agora à mensagem que eu já preguei, eu volto em seguida. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Meu amigo, o coração daquele que anda fazendo a vontade de Deus está sempre alegre. Este é um segredo, porque às vezes o diabo usa algumas coisas para você se entristecer, ficar chateado, sair da presença, mas lembre-se sempre, em qualquer situação, para você não entrar pela carne, pelas vias de fato, mas sempre entregar o caminho a Deus e buscar Deus, porque a alegria dele é a sua força. Eu busco missionário e não tenho recebido. Pois é, pode ser que existam coisas erradas na sua vida, coisas às vezes pequeninas ou grandes que você pensa que não é errado, mas que está lhe separando de Deus. Uma oração séria diante do Senhor, se colocando diante dele e falando: Pai, fala comigo, me ajuda, porque eu não estou entendendo. Há um tempo para cá, o Senhor não responde mais às minhas orações, ou as coisas não estão como era antes. Eu tenho saudade daqueles primeiros dias que eu andava contigo, que parecia que eu era carregado no colo pelo Senhor, era um nenenzinho amado por ti, mas hoje eu sou um adulto abandonado e Deus vai lhe ajudar. Deus é Pai, Deus quer voltar a lhe carregar no colo, quer voltar a lhe fazer muitas surpresas agradáveis, e tudo que você precisa é de se inclinar, se humilhar debaixo da potente mão de Deus, que não é pouca potente, não, ela é ultra potente, é toda poderosa em todos os sentidos, para Deus poder levantar você. Olha, não deixe nada entrar no seu coração, principalmente a chamada raiz de amargura, que ela entra, é igual aquele mato chamado rebenta a pedra, entra e rebenta a pedra, e vai rebentar o seu espírito, vai lhe tirar da presença de Deus, vai lhe trazer para onde o inimigo quer misericórdia. Você tem que ficar onde Deus quer, em nome de Jesus. O homem, ele tem na sua composição uma coisa que o inimigo gosta, se der alguma coisinha ele fica alegre, se vende por coisa pequena ou por coisa grande. O inimigo dá tudo que tem, depois ele toma tudo de volta, ele é mentiroso e ladrão, ele é, tudo que é de mal ele é. Então a pessoa tem que ficar muito ligada com Deus para poder não se exceder, e quando excede ela está errando. Nós temos lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 20, a história de Ben-Hadad, o rei da Síria. Na Bíblia você vê muitos Ben-Hadades, mas missionário todo mundo chamava Ben-Hadad. O Ben-Hadad é filho de Hadad. O Hadad era o deus do trovão, e eles gostavam desse título. No Egito era faraó, todo rei lá era faraó. E na Síria era Ben-Hadad, o filho do trovão. E eles ali cresciam às vezes muito,
e vinham oprimir os israelitas. Aqui no caso de Samaria, daquelas 10 tribos que se revoltaram e formaram o reino. Vamos ver alguma coisa agora para entender o que é o coração do homem. Está no capítulo 20, versículo 1 do 1º Reis. E Ben-Hadad, quer dizer, o filho do trovão, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, pegou tudo que tinha, e 32 reis e cavalos e carros havia com ele, e subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. Samaria era o reino do norte. Esse homem estava crescendo muito, e cuidado quando cresce, meu irmão. Se eu pudesse dar um conselho para você, eu diria: só cresça segundo a vontade de Deus. Porque Deus às vezes não deixa que um de nós cresça, ou que todos nós não cresçamos como gostaríamos, porque nós não temos estrutura. O crescimento fora da hora é igual o seu filho que tem 14 anos e se ele jogasse na loteria e ganhasse uma bolada e 200 milhões, o que ele faria com isso? Não tem capacidade. Então a gente nem joga em loteria, né? Porque isso não é coisa de Deus. Jogar lá para quê? Se Deus supre todas as nossas necessidades, e às vezes nós não temos estrutura e vamos nos perder. Ele ficou muito rico, ficou muito grande a Síria. Hoje, coitadinho, está um país bem destruído lá, mas estava forte naquela época. Ele ainda conseguiu 32 reis com ele. Olha que poderio foi esse aí, uma confederação para lutar contra um grupinho de gente em comparação ao que fez ali, que era o pessoal de Samaria, e que era governada na época pelo Acabe, aquele rei que era mandado pela mulher Jezabel, que era uma peste, quer dizer, e que deixava o Senhor do lado para adorar Baal e ela a Zerá lá do poste ídolo. Então ficava dividida a nação entre a adoração a Satanás e tendo o nome de israelita. Mas Deus cuidava deles também. Deus cuida de todo mundo, irmão. Às vezes você fica assim: mas aquela nação não serve a Jesus e está prosperando. Mas Deus sabe o futuro, Ele tem presciência. E Ele sabe que ali são pessoas igual a nós, são criaturas dEle, que Ele gostaria de salvá-las para não irem para a perdição. A vontade de Deus é que não tenha uma pessoa condenada quando Jesus voltar. E por quê? Porque vai ser muito triste, a pessoa vai passar a eternidade toda lá na perdição, e aí o que vai ser daquela pessoa? E aquela pessoa é a imagem e a semelhança do Senhor Deus. Então é preciso que a gente pegue por esse lado, e por isso Deus abençoa até aquele governo, aquele povo que está contra a entrada do Evangelho, porque eles vão ser preservados por dia exato ouvir a palavra de Deus. Nós não temos que andar na frente de Deus para fazer, vamos andar segundo a direção dele. Às vezes a pessoa quer, porque eu quero, se mata de trabalho, e quando vai examinar não segurou praticamente nada, ou segurou menos do que seguraria se tivesse obedecido o Senhor Deus. Deixa Deus falar. Se Deus não me quer na Bolívia, eu não vou na Bolívia. No Paraguai eu não vou. Se Deus não me quer na China, eu não vou. Se Deus me quer só lá na Amazônia, lá que eu devo estar, lá numa tribo de índio, lá levando aquelas pessoas preciosas, porque não tem ninguém que não seja precioso, porque é a imagem e semelhança do Senhor, levando a Cristo, edificando aquelas pessoas, aconselhando um casal que está meio triste, um jovem que quer suicidar, não sei lá mais o que. Não, você é uma pessoa importante. Essa deve ser a nossa mensagem, se é que nós realmente nos convertemos, porque às vezes não é convertido. Uma vez tem um cantor famoso que trouxe um jovem para poder cantar na Graça Music. Ô missionário, está aqui um valor tremendo. O rapaz até que era bonitinho, mas eu não sou garota, e também se fosse eu sou garota velha, não tinha nada de gostar do rapazinho, né? E eu falei assim: você tal? Ele falou: não, eu fui criado com um famoso cantor aí, não sei se estava mentindo. E a gente cantava junto, só que ele teve sucesso e eu fiquei para trás aí foi canta. Ele cantou, realmente cantava bem, assim, em capela, assim. Você conhece isso aqui? Conheço, e veio. Aí eu falei assim: você é evangélico? Porque as letras que ele me deu falava de Jesus, mas eu acho que tinham sido feitas para garota. Quando assim, Elizabeth, o seu amor, e tira Elizabeth, pois Jesus Cristo, o seu é meu amor.
Eu falei, está parecendo assim? Eu falei, não, eu fiz para Jesus. Vai escutando. Você é evangélico? Sou. Você é de qual igreja? A igreja do meu pai. Ah, o seu pai é pastor? É. Ah, que bom, seu pai está convertido há quanto tempo? Ah, 2 anos e meio, mas já é pastor, 6 meses depois já abriu o lugar dele. Tem coisa errada aí. Comigo não foi assim não, foram anos e por ordem de Deus ainda, né? Aí vai, aí você tem que desconversar para pegar a pessoa. Aí quando eu falei assim, como é que é o nome da igreja do seu pai? A igreja do meu pai? Sabe que eu esqueci o nome? Eu falei assim, eu vou orar, se Deus tocar no coração, eu ligo para você e tudo. Até hoje não liguei, porque Deus não tocou. Você estava diante de uma farsa. Esse cantor conhecido vem me trazer a pessoa. Então tudo você coloque na mão de Deus, porque Deus não vai deixar você tropeçar. Deus vai segurar você e você vai ser uma bênção. E o cantor famoso, se estiver me ouvindo agora, diz, missionário. Deus usou o Senhor, glória a Deus. Então o Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças. Meu irmão, o negócio era sério. Era para aniquilar com o reino de Samaria. E 32 reis e cavalos, que era o melhor veículo naquela época, né? O cavalo corre 60 quilômetros, o cavaleiro no cavalo bem treinado é um perigo. E carros haviam com ele, naquela época já havia carro de boi, tração animal, de cavalo, sei lá, tração animal, charrete, tudo. E subiu, o homem veio contra Samaria, e cercou a Samaria e pelejou contra ela. Maldade pura. Mas por quê? Olha para mim, tem gente que está viajando aí, que você não está bem com Deus não, tá? Você não sabe de uma coisa, a gente que é de Deus, sem querer a gente bate o olho numa pessoa e vê que ela não está bem. E Deus mostra para a gente, você às vezes está aqui, está viajando por causa disso. Vou lhe contar um caso de americano, o obreiro tinha quase 70 anos. Estou te falando de 1979. Americana não, Sorocaba, Cinema Líder. 2.000 lugares, tinha gente em pé para todo lado. Eu só tinha um obreiro. Na hora eu reuni a senhora que podia ajudar e tocar. Eu que levava a minha caixa de som. O negócio estava começando, você não sabe como é que era a coisa. E eu então tinha um chaveirinho com um pingo de óleo no meio. Eu já contei isso aqui umas 2 vezes ou 3. Vou ter que contar agora, que a pessoa pensa que Deus não fala com a gente. Então eu falei assim, quem ajudar para a gente pagar as despesas aqui, com 5 cruzeiros, R$5, eu vou dar esse chaveirinho aqui com esse óleo que eu tinha ungido, aquele óleo. E verdade mesmo, ungi e o rapaz colocou. Bom, aí a pessoa começou a levantar a mão. E eu estou vendo, o cidadão passou e jogou um chaveiro no colo de uma moça. Ela fez assim para ele, assim, uma moça lourinha, bonitinha. Aí mas Deus me mostrou na hora, no meio de 2.000 pessoas, como é que você vê isso aqui? Lá no meio. Eu falei, meu Deus, esse obreiro está perdendo o juízo. Aí vão chamar de Manuel. Aí depois, de noite no hotel, eu chamei lá no meu quarto e falei assim, Manuel, eu vi você ajudando lá hoje, você estava bem e tal. Ah, sim, senhor, e tal. Eu falei assim, e você deu um chaveiro para uma moça que fez até assim. Ah, eu olhei para ela, tão pobrezinha, eu falei, não, com aquela roupinha não era pobrezinha, não. Não era assim, não. Do lado dela tinha uma outra pobrezinha. E você jogou lá no que ela ainda fez assim. Por quê? Ela não queria nem o chaveiro. Meu irmão, eu olhei aqui agora e vi uma pessoa viajando, só falando com ela. E obreiro não dá, né? Então, voltando aqui agora, que você perde uma coisa que pode salvar o seu ministério. Olha, eu preciso todo dia estar aos pés de Cristo. A gente tem um poder, uma fraqueza de Ben-Hadad, assim, que quer poder, e se der o poder ainda da hora, a gente se corrompe, como aquele veio fazer essa maldade. E sabe qual a maldade mais? E enviou à cidade mensageiros. A Acabe, rei de Israel, tinha sitiado a cidade e fez um pedido, que era uma ordem. Olha o que ele falou assim, e disse-lhe, assim diz Ben-Hadad, o filho do trovão, a tua prata e o teu ouro são meus. Olha que coisa séria. Você tem que capitular, tem que entregar. E as tuas mulheres, os reis tinham várias esposas. Ele queria todas elas. E os melhores de teus filhos são meus. Se tem algum problemático, eu não quero, só quero os melhores.
Meu irmão, isso é a prepotência que vem com algum poder na mão. Tem gente que não tem poder, tem gente que se vende, está na cara que está fazendo mal, a pessoa não acorda e se acha melhor do que os outros. Se um dia você achar-se melhor do que os outros, pare e diz: Deus me ajuda. Porque um dia você vai estar diante de Jesus, não importa quem hoje você é, ainda que todo mundo dobre o joelho para você, um dia você vai estar diante dele de joelho dobrado, e ele não vai perguntar nada, você vai confessar tudo, vai ser a sua derrota. Hoje é tempo de nós nos acertarmos com o Senhor, e Deus abençoa, amém? Vamos falar dos nossos patrocinadores, o nosso trabalho no Brasil e no mundo. Parece que tem matéria nova aí, roda por favor. Vimos muito do que Jesus tem feito mundo afora através do maravilhoso plano de levar o Evangelho adiante. E para que colhêssemos todos esses frutos, pessoas aqui do Brasil confiaram no chamado de Deus e, além de serem agentes transformadores, viram Jesus agir na vida delas. Eu estava vendo o Show da Fé e ele falou sobre o patrocinador. E ele até disse: gente, isso não é uma brincadeira, só se você for chamado mesmo. Então eu vi ali que era uma coisa muito séria. Foi através de alguém patrocinar esse programa que esse programa me alcançou. Vale a pena. Assim como eu fui alcançada, outras famílias que talvez estão passando momentos piores que eu passei, alcançar o Senhor Jesus. Para os homens eu era caso perdido. Se não fosse o programa, eu nem existiria mais. E é por isso que eu sou grata ao meu Deus e sou fiel ao patrocínio e nunca vou deixar de ser. Porque foi através do programa dele que Deus me deu uma chance de viver. Eu patrocinei o meu pai, eu patrocinei a minha mãe, eu patrocinei meus irmãos. Eu entendo que não é a bênção a ser comprado, mas é algo assim que Deus toca no seu coração e a obediência, né? Ali ela faz com que a fé da gente seja executada. Até hoje, quando eu vejo os testemunhos mundo afora, não só no Brasil, eu fico assim muito feliz e eu dou graças a Deus, né? Jesus me proporcionar fazer parte dessa obra de semeadura. São essas pessoas que participam diretamente para que o mundo inteiro veja que Deus é real e opera até os dias de hoje. Em 2002, eu acabara de me converter e perdemos tudo, meu marido e eu. Casa, carro, poupança, etc. Eu assistia diariamente o Show da Fé e sentia essa voz muito doce no meu coração que me dizia para que eu fosse aos escritórios da IGD e apresentar o meu dom de línguas, especialmente o francês, a fim de trabalhar na sua obra. Eu obedeci e logo eu pude patrocinar esse ministério, meu marido também. E assim, passo a passo e firmemente, o Senhor nos fez prosperar na terra da nossa aflição. Muito obrigada ao missionário por esse ministério tão abençoado. Essa obra é maravilhosa, da qual tenho grande honra de participar, e obrigada também a todos que dele participam. E obrigada, Senhor. Esse é o ciclo de bênção sem fim para quem semeia com alegria, sem olhar para o lado, mas com foco no que precisa ser feito em prol do reino. Em breve, seremos maioria não apenas no Brasil, mas o mundo inteiro confessará que só o Senhor é Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, aquele jovem falou a verdade, isso não é brincadeira. Eu não quero você se Deus não lhe chamou. E tem que ter essa coragem de liberar qualquer pessoa de qualquer pensamento de obrigação. Ainda que você veio de um lugar que servia aos espíritos lá, dá tudo para eles, sei lá, mas há outros lugares que existem. No Evangelho você faz porque Deus toca no seu coração. E se Deus tocou, ser fiel até a morte. Não pare. Não desista, porque essa obra não pode parar. Você vê lá na França a pessoa com aquele problema e a gente consegue atingir. Mas não é na França só, é na Alemanha. Não é só na Alemanha, é na Albânia, é na Grécia, é na Ásia, é na África, em todos os lugares. É aqui no nosso país. Deus está fazendo um trabalho lindo.
Eu vou pedir os irmãos para levar a inscrição. Se você já sentiu a chamada de Deus, pega agora em nome de Jesus e escreva aqui colocando os seus dados, nome, endereço completo. Eu só quero inscrição hoje. A quantia você sabe, nem tente dizer que não sabe, porque então Deus não lhe chamou. Quando chama, Ele diz, se é só 100 reaisinhos, ou se é 200, 500 mil ou mais. Tem gente poderosa aí que Deus está chamando para grandes obras e quer dar mais para essa pessoa. Preencha com essa parte que você vai ao banco, pode ser agora a hora que o banco abrir, pode ser daqui uma semana. Eu sei que o dia exato Deus vai falar ao seu coração, e para muitos o dia é hoje. Então tome posse da bênção. Você que está em casa, ligue para nós para se inscrever. No Rio, 0 prestadora 21 21 41 35 10. 21 41 35 10. São Paulo, 0 prestadora 11 3181 9022. 3181 9022. E você também pode ir nas próximas horas ir ao banco, ou no caixa eletrônico, ou pela internet bem que você sabe usar, e fazer a sua transferência.